Prezado professor, querida professora, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes com o nosso Deus e felizes com a sua audiência de estarmos aqui preparando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E neste trimestre nós estaremos também comentando a classe do juvenis. E este trimestre é um trimestre abençoado que tem um tema arrebatador para todos os alunos, que diz o seguinte: falso ou verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo? Esse tema é um tema sensacional, é um tema que instiga aos alunos a conhecer mais de Deus, a conhecer mais das Sagradas Escrituras e a procurar a viver de forma ética e moral com a palavra de Deus. A nossa comentarista desta lição, eu gosto de trazer os comentaristas, e se os irmãos estiverem, os professores e professoras, com a sua revista, sempre tem nesta contracapa os comentaristas. E a comentarista é a irmã Verônica Araújo, que ela trabalha ali na CPAD também como tradutora. Então, estaremos estudando as 13 lições sobre o que é falso e verdadeiro. Nós sabemos que com essa idade de 15 a 17 anos, que é a faixa etária de nossos alunos, eles são levados, quando estão ali no ensino médio, a várias teorias, a vários questionamentos. Mas nós, como os professores fiéis à palavra de Deus, devemos ensinar este caminho, que não ensina apenas as coisas mundanas, mas ensina as coisas celestiais. Então, antes de iniciar a aula, ore com seus alunos. Na semana de preparação para a sua aula, ore, jejue, faça uma consagração com o nosso Deus, porque o nosso Deus é todo-poderoso. E Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, disse que Éfeso e Gálatas também, que existe uma batalha espiritual que nós não conseguimos vencer com as nossas próprias forças. Nós precisamos estar revestido com o poder de Deus. Então, em um trimestre que se falará de forma veraz contra as ideologias diabólicas, nós precisamos, como professores, nos consagrar. Nós precisamos render graças, louvá-lo e suplicar a sua bênção sobre este trimestre. Eu não me apresentei, mas quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos Mateus e pela graça de Deus eu sou aqui co-pastor aqui da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal e coopero também na Escola Bíblica Dominical. E a nossa igreja, que é presidida pelo pastor Douglas Baptista, e tem como coordenadora da Escola Bíblica Dominical a missionária Dirley Baptista. Então vamos para a nossa primeira lição. A primeira lição que será estudada neste mês de outubro do ano de 2024 diz o seguinte: como identificar e destruir sofismas. Então, a comentarista já usou alguns termos que não são peculiares ao nosso dia a dia. Então, nós, como os professores aplicados, professores diligentes, vamos estudar na semana, pegar um dicionário, verificar o que significa sofisma, pesquisar na internet o que significa sofisma, porque nós devemos estar craques nisso, porque nossos alunos vão questionar. E eu trago aqui aos professores duas indicações de livros para esse trimestre. Nós falaremos especificamente desta lição, uma indicação, mas para esse trimestre eu trago duas obras da CPAD. A primeira é Valores Cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. Foi escrita pelo nosso pastor Douglas Baptista no ano de 2018, comentarista da CPAD. Embora esteja esgotado a edição deste livro, você consegue comprar e-books e consegue comprar em sebos também.
talvez alguma livraria ainda contenha, porque essa edição encerrou. E também indico uma revista do ano passado e o livro A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então esses dois livros que eu acabo de indicar a você, professor e professora, são essenciais para todo este trimestre. São a base de sustento teórico para esses dois trimestres, esse trimestre. Então, eu aconselho que você compra, adquira e leia. Porque não adianta, meus professores e professoras, a gente comprar, ter uma linda biblioteca e não nos aprofundarmos no conhecimento. Então, leia. E para iniciar, nós precisamos entender o que é um sofisma. E para isso é importante nós lermos a leitura semanal, a leitura bíblica em classe, que encontra-se em 1 João, capítulo número 5, versículo número 20. E diz o seguinte: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos indo, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, para introduzir esta aula, eu convido você, professor, professora, a escrever no quadro, ou projetar na tela, ou imprimir uma folha, ou qualquer outro meio pedagógico, lúdico, para que os seus alunos possam enxergar. Você vai escrever apologética. Então, apologética. O que é apologética? Então, você vai definir com seus alunos que apologética é defesa, defender. E a apologética da fé cristã é defender a fé que um dia nos foi dada por Cristo Jesus. E é importante nós lermos o texto. Eu estou aqui com o meu celular, mas eu quero ler com todos. Judas, a pequena epístola de Judas, que só tem apenas um capítulo, né, que nos diz que nós devemos defender a fé que nos foi dada. Então você, querido professor, professora, nós temos que defender a fé que nos foi dada. Então, Judas, escrevendo, a igreja, aos judeus daquela época, ele diz que nós devemos batalhar pela fé que nos foi outorgada. Está aqui em Judas, capítulo número 1. Agora, eu tinha anotado o versículo, agora sumiu o versículo. Mas, querido professor, querida professora, que vai ter mais um tempo para procurar, lerá aqui em Judas, capítulo número 1, este versículo com os alunos. E este trimestre nós vamos, todas as 13 lições, nós vamos fazer uma apologética da fé cristã. Temos diversos livros, diversos autores que retratam isso, inclusive na nossa própria casa publicadora. O mais conhecido é Manual de Apologética Cristã. Embora este livro trate apenas de uma defesa da fé cristã contra as heresias e as seitas. Esses dois primeiros livros que eu indiquei aos irmãos, os dois publicados pela CPAD, escrito pelo pastor Douglas, é uma apologética contemporânea, de questões contemporâneas. Então, depois que o querido professor ou a professora escrever, explicar o que é apologética, nós precisamos definir o que é um sofisma. A comentarista, no ponto de número 1, subponto 1.1, explica que sofisma é ipsis liter, argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Então ela diz, ou seja,
sofismas são mentiras que parecem verdade. Então, desde sempre na história da humanidade foram inventados sofismas. Então, sofisma, conforme já foi falado, eu vou repetir para ficar algo fundamentado na nossa cabeça, são ideias, teses que tentam imputar em nossas mentes para nos enganar. E nós lembramos lá de Gênesis capítulo 3, o primeiro sofisma inaugurado na humanidade, quando a serpente, o diabo, Satanás, usou de sofismas para enganar a Eva e Adão. O que o diabo disse? Se vocês comerem deste fruto, vocês serão iguais a Deus. E Deus está impedindo vocês disso. Na verdade, o nosso Deus tinha proclamado a Adão que ele poderia comer de todos os frutos, menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ao adentrar naquele conhecimento do bem e do mal, viria o juízo. Então é o primeiro sofisma criado por Satanás. E nós precisamos explicar aos nossos alunos que odiernamente, ou seja, hoje em dia, existem muitos sofismas na humanidade. Existem algumas coisas que falam, por exemplo, de nós cristãos, que não é verdade. Dizem que nós somos homofóbicos, ou seja, que nós temos ojeriza às pessoas que não têm o comportamento heterossexual. É uma mentira. Nós, cristãos da igreja, amamos a todos, sem discriminação, sem nada. Então, nós convidamos inclusive eles para vir para a casa de Deus. E se nós pregamos contra o pecado, é porque nós amamos eles tanto que nós queremos que eles sejam salvos. Então a igreja não é. A igreja promove o cuidado, a igreja promove o bem-estar e a igreja está disposto a receber a qualquer um, a qualquer uma. Muitos dizem que outro sofisma que foi criado, que a igreja é racista. A igreja não é racista, porque Cristo Jesus, através de sua palavra, nos ensinou que não há separação entre homens ou mulheres, pretos ou brancos. Todos somos filhos de Deus quando aceitamos a Ele. Então não há acepção de pessoas. Outros dizem, outro sofisma, que a igreja é machista. Ao contrário disso, os irmãos podem destacar aos alunos que a igreja, vamos dar exemplo da nossa igreja, a Assembleia de Deus, sempre brancos e pretos estiveram na frente das congregações. Homens ou mulheres, cita o exemplo de Frida Wingren, que foi uma grande mulher de Deus que foi usada. Então, isso são sofismas que criam na cabeça e muitos dos nossos alunos são impactados. Entendem isso, mas a igreja não é. A igreja não é homofóbica, a igreja não é racista e a igreja também não é machista. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso e cremos na sua palavra. E dando esse pontapé, vamos falar o subponto 2. Como conhecer a verdade? A comentarista retrata que em um mundo de inverdades, que nós não podemos confiar nenhuma mensagem recebida no celular, nenhum noticiário que nós assistimos na televisão ou escutamos no rádio, nós não podemos confiar porque está arraigado de mentiras. Como nós poderemos conhecer a verdade? Então, a Bíblia Sagrada nos ensina o que é a verdade. E Jesus Cristo nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, Jesus Cristo é a verdade. Nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Relate isso aos seus alunos, que para que nós possamos desfrutar destas bênçãos, nós precisamos conhecer o Messias. E o subponto número 3, 1.3, o pai da mentira. Sabe quem mente? Você pode falar aos seus alunos. Quem mente é filho do pai da mentira. E a Bíblia Sagrada fala que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Então, nós, cristãos, santos, remidos pelo sangue, devemos ter apenas uma palavra, sim, sim ou não, não. Não há
a possibilidade da mentira entrar na boca do cristão. Então você, professor, tem que dar o exemplo. Não pode mentir, porque senão seus alunos vão mentir. Então nós devemos ensinar isso aos nossos alunos, que a mentira não nos deixará adentrar no céu e que o pai da mentira é Satanás. Então quem comete mentira é filho do diabo. Eu sei que é uma palavra pesada, mas muitas vezes nós precisamos tratar, assim como Cristo fez, de não colocar meias palavras, mas falar uma palavra verdadeira, mesmo que seja pesada, uma palavra de esperança. Isso que nós falamos, imputando um pecado, não é para falar que alguém é melhor que alguém. Ao contrário, quando nós solicitamos, apontamos um pecado, é que nós queremos que essa pessoa se converta, arrependa-se, deixe o pecado e venha morar com todos nós nos altos céus naquele dia. E vamos para o ponto de número 2, sofismas nos dias dos apóstolos. E para isso, eu trago aos professores uma indicação de um livro bastante interessante, O Cristianismo através dos séculos. Arle Keynes, uma história da igreja cristã. Isso aqui é um livro que conta a história da igreja cristã, e neste livro, o primeiro capítulo retrata especificamente isso, que no início, no primeiro século da era cristã, quando a igreja estava em formação ainda, vieram esses dois sofismas, esses dois ataques contra a igreja cristã. Ele destaca que é um ataque interno e um ataque externo. O ataque interno era os judaizantes. Os judaizantes exigiam, por exemplo, que os cristãos recém-convertidos deveriam realizar circuncisão, deveriam guardar o sábado, deveriam realizar práticas judaicas. Todavia, você pode ler com seus alunos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, foi definido não por razões humanas, mas pelo Deus da palavra, que estas razões judaicas não deveriam prevalecer para a igreja cristã. Então, é importante nós destacarmos aos nossos alunos. E o segundo é os gnósticos. O gnosticismo reinou por muito tempo com falácias, sofismas, mentiras. Inclusive, Paulo, escrevendo na igreja em Colosso, escreveu aquela epístola para combater os gnósticos. Eles não criam, por exemplo, que Jesus veio em forma humana. Eles não criam que Jesus tinha carne e osso. Eles falavam que Jesus era apenas espírito. E nós precisamos tomar cuidado com esses gnósticos que ainda reina hoje. Nós vamos estudar nas lições posteriores que essa falácia que os gnósticos atuais falam, Deus só se preocupa com o seu coração. Deus se preocupa com o seu coração, o seu corpo, isso aí não importa. Mentira de Satanás, um sofisma de Satanás. Deus se importa com o nosso coração, sim, mas Ele se importa com todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por isso nós devemos santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, nós seres humanos somos seres tricotômicos, composto de corpo, alma e espírito. Então nós devemos ressaltar que Deus não quer apenas um pedaço, Deus quer que nós nos entreguemos totalmente a Ele. Então, nós devemos declarar isso aos nossos alunos. E por fim, o ponto de número 3, que diz assim: como reconhecer um sofisma na atualidade? A comentarista diz: as seitas são repletas de sofismas, ou seja, falácias enganosas que procuram minar a verdade das Sagradas Escrituras. Então, tudo aquilo que tenta minar, tudo aquilo que tenta descredenciar, tudo aquilo que tenta não concordar com a Bíblia Sagrada, primeiro, é uma heresia.
Segundo, é algo que nos impede de chegar mais perto de Deus. E terceiro, é um sofisma. É uma mentira que está tentando virar a cara de verdade. Mas ressalte a seus alunos: sim, sim, não, não. Então, um sofisma não é uma verdade. Sofisma é uma artimanha que utiliza-se para tentar transformar em uma verdade. Isso acontece muito no nosso país, nos tribunais, que chamamos tribunais do júri. É a oportunidade que o patrono, o advogado ali do réu, fala com 7 pessoas do povo, que são chamados jurados, tentando convencer a eles que o seu cliente não matou, ou matou por legítima defesa, ou por qualquer outra excludente de ilicitude. Ali criam-se vários sofismas, várias inverdades que tentam colocar como uma verdade. Então, você pode dar esse exemplo aos seus alunos, você pode reproduzir algum vídeo do YouTube, que existem vários casos que retratam isso. Tem casos na política que eu não vou entrar, porque não é o assunto desta lição, mas pegue um trecho de um júri quando o advogado tenta convencer os jurados. Ele utiliza das falas de oratória, ele utiliza do poder de persuasão para convencer aqueles jurados. Então, ele utiliza sofismas, mas nunca um sofisma é a verdade. Um sofisma é uma mentira com cara maquiada de verdade. E no 3.1, que fala sobre apologética cristã. A palavra apologética, como nós falamos já na introdução, quer dizer defesa. Então, nós precisamos ensinar aos juvenis que estão ali no ensino médio, que estão preparando para adentrar no mundo acadêmico da faculdade, ou estão preparando para trabalhar fora, a saber defender a fé cristã. E é importante nós frisarmos aos nossos alunos que isso não é uma alternativa, é uma responsabilidade de todo cristão, defender a fé cristã. Então, instigue a seus alunos a estudar a fé cristã. Nós temos diversos livros que falam, por exemplo, sobre a criação do universo na perspectiva cristã, com provas fundamentais que demonstram a criação. Nós temos outros que defendem a fé no espaço público. Então, vamos instigar os nossos alunos a ser apologetas da fé cristã. Mas para isso nós precisamos ser apaixonados pela Bíblia Sagrada e instigar os nossos alunos a procurarem defender a fé cristã. Porque em sua sala de aula tem meninos, tem meninas que são os futuros homens e mulheres que estarão defendendo a fé cristã no parlamento, estão defendendo a fé cristã no seio acadêmico, estarão defendendo a fé no judiciário, em casa, na escola, na família, estarão defendendo a fé cristã em todos os locais. Então nós precisamos da cobertura espiritual e da conteúdo. O professor não é um mero reprodutor de conteúdo, mas o professor é aquele que instiga, é aquele que ensina a fé e vive a fé cristã. E eu trago também ao querido professor uma recomendação: adquira a revista do Ensinador Cristão. É muito importante que há subsídios de enorme clareza para as nossas vidas. E aqui a comentarista escreveu um artigo e ela diz uma coisa muito importante que eu quero deixar para que o professor tenha isso em mentalidade. Olha o que ela disse: os jovens precisam saber que a palavra de Deus tem ensinos práticos. Não é teoria apenas, devemos ensinar a prática, os quais vão ajudá-los a viver de forma que agrada ao Senhor, evidenciando a fé deles em um mundo que já é do maligno. Então, nós como os professores devemos ensinar que o nosso Deus deixou para todos nós a sua palavra escrita e nós devemos buscar, batalhar por esta fé. E neste trimestre nós estaremos
defendendo a fé que nos foi dada. Eu agradeço pela sua presença virtual. Convido a você passar todo este trimestre acompanhando as nossas videoaulas. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, mande aqui no campo dos comentários. Mas não esqueça de curtir, compartilhar. Nós temos aqui outras pré-aulas também. Convidamos a você a assistir e indicar aos professores, aos superintendentes, coordenadores da EBD, para que vocês sejam abençoados também. Que o nosso bom Deus abençoe seu estudo para a aula e que você possa se aprofundar nas Sagradas Escrituras para falar desse Deus tão bom, tremendo, que nos ajuda. Deus abençoe. Até a próxima aula.